Bom, pessoal, eu estou aqui no cemitério e vou de Maricá e vou dizer o que deve não fazer num cemitério. Eu estou rápido porque está havendo um enterro aqui e a movimentação está grande, então não quero atrapalhar e ser atrapalhado também. Mas a primeira coisa que se deve fazer ao entrar no cemitério é pedir licença na porta de entrada. E, claro, aqui dentro, porque aqui dentro tem outros guardiões que tomam conta do cemitério. Isso é importante. Outro detalhe que as pessoas não sabem é evitar pisar em cova rasa, tá? Isso é um detalhe importante. Evitar pisar em cova rasa, porque seria falta de respeito. A outra questão também, no túmulo, não botar a mão em túmulo, seja qual for, toca num, toca no outro, por quê? Possa ser que tenha alguma energia negativa, não se sabe como a pessoa desencarnou, se entendeu esse tipo de acontecimento, fora as pessoas que vêm até fazer uma oração, vêm com pensamento negativo, porque às vezes mentaliza a situação negativa, somente se foi uma morte violenta, Então o túmulo fica contaminado e você pode pegar uma carga negativa. Outras coisas também que as pessoas fazem errada é pegar planta. Ali tem plantas, tá naquele túmulo. Tem gente que pega plantas para levar para casa, acha a planta bonita, acha que uma planta do cemitério vai proteger. É errado isso, muito errado. Pegar certo tipo de planta como erva para tomar banho é pior ainda. Muito ruim isso, não se deve fazer de jeito nenhum. Então aqui está o negócio. Essa é uma questão. Outra questão também é vir de roupas claras. Não vir de roupa escura. No dia do velório, sim, tudo bem. Talvez uma blusa ou uma calça, mas evitar totalmente o preto. Vir de roupas claras, Pensamentos também positivos, uma oração positiva para quem se foi, certo? Outra questão também que as pessoas esquecem, umas começam a fazer errado, é querer entrar ou sair do cemitério de costa, ou entrar de costa ou sair de costa. Isso é errado. Você não entra nunca na casa de uma pessoa de costa e não sai de costa, Mas ao sair, sim, você tem que, no caso, agradecer até pelo que veio fazer. Outra coisa também importante, vamos dizer assim, não vir descalço. Mas poxa, a minha religião diz que eu tenho que entrar descalço porque eu vou fazer uma sessão, vai ter uma sessão, tem que ficar descalço. Aí é outra novela, Porque você descalço, você está com um contato direto com a energia X. As pessoas dizem que o cemitério tem uma energia muito negativa de dor e sofrimento. Eu já não concordo muito com isso, não. Porque por incrível que pareça, primeiro, eu acho que é o lugar que se tem mais paz é dentro de um cemitério. Por incrível que pareça. Tem pássaros cantando, existe silêncio, se faz silêncio, E a dor, na verdade, o sofrimento, de quem se foi, mais do que quem fica,
na verdade, ficou no hospital, né? Ficou no hospital. A dor e o sofrimento ficou no hospital. Se foi no caso de, vamos dizer, uma morte súbita, um atropelamento, um desastre, aquele sofrimento ficou naquele local. Mas não no lugar como o cemitério, né? De jeito nenhum. A princípio. Porque na verdade, no cemitério só ficam dois tipos de espíritos. Os que suicidaram, ou seja, desencarnaram antes da hora e não veio ninguém socorrer, né? Agora vai ficar por conta da misericórdia divina de vir socorrer, né? E aqueles que são apegados à matéria, ao corpo, né? Que não acredita que desencarnou por alguma razão, né? Ele quer voltar para o corpo e não consegue, né? Aí outra questão também é que as pessoas só se sabe que não há necessidade de visitar um ente querido, né? Que já se foi. Ele não está mais aqui. Os desapegados, os mais esclarecidos, evoluídos, né? Nessa situação. Eles não estão aqui, eles estão no plano dele, vivendo a nova consciência e evoluindo. Mas tem gente que acha e só se sente bem indo visitar o túmulo daquela pessoa. Eu não sou contra, embora é aquela questão, né? Sabendo que aquele espírito não está mais ali, é como se fosse assim, né? Um prisioneiro. Vamos fazer uma má comparação, mais bem colocada, vamos dizer assim. Você imagina um prisioneiro cumprindo pena de 20 anos numa cadeia. Aí chegou, cumpriu a sua pena, ele está saindo. Você acha, de algum jeito, de alguma maneira, ele vai querer voltar para aquele lugar que ele cumpriu pena de 20 anos? Ele nunca mais quer passar por aquele lugar. Então o corpo seria isso, uma prisão do espírito, uma prisão para o espírito, vamos dizer assim, resgatar, aprender, evoluir. Então, se ele desencarnou, ele não quer saber mais daquele corpo. Aquele corpo serviu como uma vestimenta, como meio de evolução dele. Então, acabou, cumpriu a missão, chegou a hora, não quer saber daquele corpo. Os evoluídos, porque os materialistas continuam, né, presos àquilo ali. Aí vai depender de oração, vai depender de merecimento e de vir espírito socorrista a convencê-los a sair daquela situação, mostrar um outro caminho, né? Mostrar um plano que espera de acordo com o merecimento dele. Isso é um detalhe muito importante, né? Outra coisa também, quem for radiestesista, não digo quem está começando, né? Se sabe que, independente de ter tal parente enterrado em tal lugar, uma oração nunca é demais para aquele espírito que está ali, mesmo que aquele espírito seja de um ente querido ou não, ou também fazendo a parte sua de caridade, fraternidade, de voto, que aquele espírito não fique mais preso àquele plano, a este plano no caso, né? Plano Terra. Uma oração ajuda aquele espírito a confortar, porque tem espírito que às vezes precisa de uma oração, pede oração. O espírito pede oração,
né? Imagina quando vem de um estranho, porque é o que eu digo, né? Se ele está naquele momento de solidão, não sabe o que aconteceu ainda, está preso ali e ele fica se perguntando mentalmente por que ninguém vem visitá-lo mais ali naquele local, né? Ele pede por uma oração. E chegando uma pessoa, principalmente se for um estranho, e fazer uma oração, poxa, ele vai ficar feliz demais. E principalmente se essa oração for uma oração elucidativa, confortável. E até, quem sabe, no caso, pedir aos espíritos superiores, né? Quem, por exemplo, for católico, for devotado a Nossa Senhora é que trabalha na linha, né, de socorrer espíritos que estão na escuridão, espíritos sem luz, espíritos, né, que estão presos ao corpo, que estão no sofrimento e tudo mais. E ela vem com a sua falange ajudar a tirar daquela situação. Então esse é um tipo de oração que pode ser feita. Bom, então você que é radiestesista, você pode pegar o seu pêndulo e começar a fazer, né, uma pesquisa, né, do tipo assim, por exemplo, você está numa ala aqui e pendular se essa ala tem algum irmão que precisa de alguma oração. Veja bem, estamos vendo ali, ó, lá no fundo está tendo um enterro agora, certo? Então nem vou passar para lá por vários motivos, né? Não é o momento e tal. Então eu só estou esclarecendo. Então, aqui peguei o pêndulo e ele me disse que nessa ala aqui não tem, né, nenhum irmão aqui desencarnado que precisa de uma oração. Então você pode ir de ala em ala. Eu só vou mais uma aqui, né? Porque hoje isso aqui, por que pareça, tem um movimento que tem um desencarne aqui, está tendo um enterro, e evitar, né, filmar esse tipo de coisa que o parente, né, não pode não gostar, não vai gostar, não vai entender, porque cada um tem uma crença, tem um entendimento, e eu não vou aqui parar para abrir preâmbulo, né, para uma discussão. Não precisa ser nenhuma discussão calorosa, né? Então eu entrei aqui nesta ala aqui. Pode se perguntar ao pêndulo se nesta área aqui tem algum irmão precisando. É a segunda ala. Eu vou fazer a terceira simplesmente só para concluir, né? Concluir o quê? Que aquilo que eu disse no início, que a maioria dos desencarnados estão no hospital ou no local que sofreu, né, o acidente. Só tem dois tipos, né, de espíritos que ficam presos aqui: os suicidas e os materialistas. Então, olha só, vou perguntar aqui se tem alguém aqui que precisa, algum irmão que desencarnou precisa de uma oração, de alguma coisa. Não, né? Então é só uma demonstração para o vídeo também não ficar muito longo, não chamar atenção e tudo mais. Aí vamos dizer que aponte uma ala, né? E vamos de túmulo em túmulo fazer essa pergunta, né? Aí chegando ali, possivelmente perguntar que tipo de oração aquele espírito está precisando. Pode até convocar mentores espirituais desse irmão. Já estou pisando aqui em local, não sei se é cova rasa. Já me compliquei aqui para... Dá licença. Então, para chamar o mentor espiritual do desencarnado para ajudar a ele a se livrar daquela situação, que ele está preso ao corpo, né? Ou que não seja o mentor espiritual dele, ser simplesmente algum espírito de luz,
que trabalhe, né, nessa questão. E falar nisso, cada religião tem dar-se um nome para aquele guardião. Cada religião tem um nome, né? Eu não vou citar aqui para não haver polêmica, mas tem espíritos que são guardiões de um campo santo como esse, né? É importante tomar conta por vários motivos, além de não profanar, de respeitar, tomando conta de os espíritos vampirescos que possam vir ainda sugar alguma energia, como vemos no caso ali de um enterro recente, possa ter ainda, que tem alguma energia ainda a ser, né, o espírito possa, o vampiro possa sugar de uma certa forma, né, a energia que está ali. Então eles ficam tomando conta disso aí. Outros também esperam o espírito se arrepender, que estão presos ao corpo, se arrepender, né, do que fizeram, para poder tirar o espírito que está preso àquele corpo ali, né, o que está ainda preso dentro do corpo, que quer se mexer e não consegue, que sente frio, que sente fome, que sente dor, né, e sente os bichinhos comerem, essas coisas todas. Então vai nessa questão esperar misericórdia, ou uma oração, ou algum pedido, alguma coisa nesse sentido, né, para ele mesmo poder fazer esse trabalho, porque a pessoa tem que pedir. A pessoa tem que pedir. Porque se não pedir, aí complica, né? Vai fazer uma coisa sem pedir, para depois escutar, poxa, você fez por quê? Eu não te pedi. Sempre aquela história, né? É como eu falei, ó, ervas. Não se deve pegar as ervas, plantas, para levar para casa, né? Principalmente para tomar banho. Tem tantas plantas externas de outro lugar para se pegar, né? A de cemitério não deve pegar. Essa é uma situação, né? E então, dito aqui, né? Porque me fazem muitas perguntas daquele tipo assim, né? O que você tanto faz no cemitério? É perigoso o cemitério, não sei o que, não sei o que lá. A gente tem que se colocar, na verdade, no lugar daquele irmão que está ali, porque a gente não sabe dia de amanhã, como se a gente vai precisar de algum tipo de oração. Porque morrer não é tão fácil assim não. A gente tem que morrer com consciência. Às vezes os que são espíritas, estudiosos, esclarecidos, e chega na hora dele, ele se enrolam, ele não tem a consciência que foi, fica meio perdido. Aí lá na frente, ele vai ver que alguma coisa está errada. E como ele tem um estudo, né, então ele vai saber, opa, já sei o que está acontecendo comigo. Quer dizer, leva um tempinho, né? Se ele morreu assim de repente, num acidente, né? Deu um infarto, morreu, né? De alguma forma. Como é que fica? Então a pessoa não sabe que morreu. A morte assim repentina é terrível, né? O espírito fica realmente sem saber o que está acontecendo. Então ele, com consciência, ele vai fazer o quê? Vai demorar um pouco para cair a ficha. E aqueles que não têm esse entendimento, que tem uma má formação, que acredita naquilo que o pastor falou, que o padre falou, né? Que ou vai para o inferno se for mal, ou vai para o céu se for bom, e que vai ver Jesus. E se não for assim, como é que fica? E se não for isso, como é que fica? A gente tem que pensar, vamos dizer assim, do plano B, né? Será que é como está no livro? Será que é como está, né? Que o pastor fala, que o padre fala, né? Então, a gente tem que parar e ver. Tem que, vamos dizer assim, tem que ficar ligado para o que acontecer, pelo menos para ter aquela assim, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né?
Aí vem aquela linha que eu tô falando, né? Das pessoas que faz a reza, né? No caso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou esclarecendo para você, estou esclarecendo para uma porção de pessoas o que não se deve fazer dentro do centro espírita, dentro de um cemitério. Não se deve fazer dentro do cemitério. Só essa dica que eu dei já é o suficiente, né, para ficar tranquilo, não ter medo de vir ao cemitério. É um local, às vezes, muita gente, né, se sente bem, não se sente mal. Os que não são radiestesistas são sensitivos. Se ele sentir alguma coisa, ele pode, dentro do conhecimento dele, se dirigir àquela ala, aquele túmulo, o que está acontecendo ali, ele ajudar aquela pessoa. Tem outros que preferem sair daquele lugar, ser retirado o mais rápido possível, para não piorar a situação deles. Aí depende, ele tem acessibilidade, mas não tem o conhecimento. E às vezes ele não tem aquela questão de ajudar o próximo, né? Não está na cabeça dele aquele momento de fazer uma oração ali. É raro o momento, né? E outros mecanismos também de defesa, né? Que é um cordão, entrar no cemitério com um cordão de aço. Venha com um cordão de aço pendurado, né, no peito. Por que o aço? Porque o aço, qualquer energia, o aço é forte. Vai ser muito difícil de uma energia negativa arrebentar aquele cordão. Ela tem que ser forte por demais. Aí já tem um sinal grande ali, né? Então, então te cuida. A outra também, tem gente que costuma vir e colocar um cravo, né, um cravo na boca, no dente ali, né, ou dentro do bolso também. E um detalhe importante é quando sair, ao sair agradecer, ao sair pedir licença, porque você, com a educação que eu sei que você tem, você, quando entra na casa das pessoas, né, você pede licença para entrar, né, e agradece quando sai. Então, mesma coisa que se faz no cemitério. Licença para entrar do cidadão que toma conta aqui dentro, espiritual, e o cidadão que está do lado de fora protegendo o cemitério do lado de fora. Certo? Muito bem. Então, eu espero que esse vídeo tenha mais uma vez esclarecido, orientado, né? Ao chegar, quem quiser chegar em casa, assim, tomar um banho de descarrego de sal grosso ou com ervas de descarrego, pode fazer também. Quem não estiver se sentindo bem, alguma coisa, ou psicologicamente, né, pode fazer tranquilo e pensamento positivo, porque isso aqui, gente, é uma realidade. Todos nós um dia vamos, né, para esse encontro. E evidentemente quem estiver preparado vai saber que o corpo é uma vestimenta que foi usado para a missão aqui na Terra. E por essa questão, respeitar esse corpo que tem o seu momento, que do pó ele veio, para o pó voltará, mas a missão dele continua, a evolução e a vida continua também. Repito, né, só aqueles que não têm esse conhecimento, esse esclarecimento, é que fica preso e pensa errado, né? Vem fazer no cemitério um espetáculo circense, como já foi muito visto, uma família italiana que levava macarronada e começava a chorar e começava a tomar banho, jogava aquela macarronada em cima de si, no desespero. Não se sabe mesmo se era desespero, se era falta de entendimento espiritual, com certeza sim, mas se era para aparecer ou se era forma de extravasar. Bom, gente, e como vimos, né, a situação é essa. Acrescento aqui a questão de fobias. Por exemplo, as pessoas que têm medo de cemitério, não pode ver um velório, um caixão passar e tal e coisa. Com certeza, fazendo uma regressão ou um estudo da radiestesia mais minucioso,
vai saber que com certeza essa pessoa em outra vida desencarnou, foi enterrada viva. Vários motivos, né? Naquela época não se tinha atestado médico, naquela época a catalepsia era uma doença que, exatamente como a pessoa parece estar morta, rígida, não se mexe, às vezes por horas e por dias. Então, em função disso, elas eram enterradas vivas. Aí o que acontece quando a pessoa acorda no lugar escuro? Que quer se mexer, quer respirar, não tem muito ar, o ar vai acabando, ela começa a entrar em pânico, essas coisas todas. Então, com certeza, esse tipo de fobia vem aparecer mais na época, né, numa próxima encarnação, que ela vem ter esse medo aí de cemitério, não entrar em cemitério, lugar escuro, lugar, né, sem saída, elevador, dentro do elevador, essas coisas todas, né? Então, esse é um dos motivos. A outra coisa também importante ao sair do cemitério, além de agradecer e pedir licença, é quando chegar em casa deixar o calçado, mais o calçado do lado de fora, não entrar, né? Entrar com ele na mão, não pisando o chão, e para lavar a sola, principalmente a sola, senão o sapato todo. Uns preferem lavar a roupa toda e até em separado. Acho que isso é um exagero, né? Mas enfim, o que vimos ali foi simplesmente isso aí. É um ambiente normal, tranquilo, né? Tem gente que se sente em paz, tem gente que se sente bem, mas até que na própria casa, né? Que às vezes a casa tem briga, tem confusão, tem desarmonia, e a pessoa se sente muito mal, e às vezes vai procurar um local como aquele ali para desestressar. Eu estava conversando com um rapaz ali, e ele falou que a mulher dele acha que ele tem uma obsessão mórbida, por ficar em cemitério horas e horas e horas. E ele estava dizendo, não, eu gosto de ver, porque é um mistério, né? A vida e a morte é um mistério. A gente fica olhando aquelas plaquinhas, você vê pessoas que morrem com pouco tempo, né? A gente fica pensando, pô, a pessoa estava muito bem aqui com a gente, viva, de repente está morta, está enterrada. E ele fica nessa meditação, reflexão ali. Eu acho normal, eu acho até uma pessoa evoluída, né? Mais do que a mulher dele, né? A mulher não entende isso. Mas ele fica fazendo essa reflexão, até valorizando a vida, né? No momento a gente está aqui, no outro momento a gente não está, né? É aquele negócio complicado, né? Uma pessoa está dentro de um buraco e tal e coisa, mas é aquilo, o que está ali é apenas uma matéria. O espírito está em outro lugar, se tratando, começando um novo ciclo de evolução, de vida, missão, se preparando para a próxima encarnação, estudando, ajudando, enfim, várias coisas fazendo. E o corpo simplesmente é só um instrumento, né, do espírito para evoluir. Assim temos a roupa do astronauta para ele ir para o espaço, né? Nós temos a nossa corpo físico, que é uma roupa para o espírito estar aqui, né? E a questão de lavar o calçado, seria importante não entrar, porque não pelo que estão ali descansando eternamente, mas pelas pessoas que vão, esses que são os piores, que esses vão com pensamento negativo, né? E não só dentro de um cemitério, mas também na rua, na casa das pessoas, tem muita gente com pensamento negativo, com muita maldade, falta de moral e caráter, e a energia dela é ruim. Você vê que no Japão as pessoas não entram em casa com calçado, deixam o calçado lá de fora e ficam descalços dentro de casa. É um hábito dele, e acho um hábito muito, muito correto, muito certo até. E aqui então fazemos a mesma coisa, fica mais essa dica aqui, né? Você ao chegar no cemitério, você lava o calçado. Se quiser lavar a roupa toda separada, é comum lavar a roupa porque sujou, né? Mas não precisa ser separado. Mas se for questão psicológica, tudo bem, né? E esse assunto é vasto, muito longo, e se você quiser continuar, é só perguntar, eu respondo, a gente continua mais pra frente. Espero que esse vídeo você tenha gostado. Quem gostou, dá o seu likezinho e, né, compartilha para ajudar as mais pessoas que têm esse tipo de problema. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.